Estamos aqui para mais um Papum, podcast da Fisherman, Papum da Inovação. Aqui é o Léo. Sou o Vitor Zen, já me banhei em álcool gel. Brothers! Que é o Isaías Giacomelli e Marcelo Teixeira. Show de bola, galera! Explicando para você que está nos ouvindo, essa audiência que a gente está construindo aí, esse é o nosso primeiro episódio oficial, tá? O episódio anterior a gente considerou como um projeto piloto, onde a gente aproveitou para pegar feedbacks, corrigir algumas coisas, pensar em algumas coisas sobre gravação. Então esse aqui é o nosso primeiro episódio. O podcast Papum, ele tem um conceito de fluidez, onde a gente vai trocar uma ideia de forma espontânea, nada muito pesado e tecnicamente, nada de assuntos muito técnicos. Vão ser pitacos de vivências nossas aqui como empresários, homens de negócios, pessoas aí que pensam de uma forma diferente sobre negócios, sobre mercado, sobre desenvolvimento pessoal, sobre branding digital, essas tendências de inovação. E para a gente começar aqui o nosso papo direto, a gente vai falar um pouco sobre a famosa inteligência emocional, né? A gente está nesse momento aí agora do Covid-19 e eu queria começar aí perguntando para os meus queridos parceiros aí o que eles pensam sobre inteligência emocional. Quem quiser começar aí, fiquem à vontade. Tá todo mundo bem à vontade aqui, né? Tá todo mundo muito à vontade, o silêncio disse muito. Eu tô de camisa social, calça jeans e chinelo, comendo bolo, tomando café. Um bolo de milho. Bolinho de milho. Isso já diz muito sobre inteligência emocional, nós estamos bem então. Sim. Eu não tô nada bem não. Eu ouvi o último podcast, agora você falou que não é oficial. Já afetou minha inteligência emocional, assim. Você tem que ajustar o seu mindset, então. Acho que eu já Hamburger. vou quebrar tudo aqui. já doeu aí, hein? Inteligência emocional, eu procurei no Google ali, tem 70 milhões de resultado. Isso em português, né? Como é que será que é em inglês? Emotional Intelligence. Será que é isso? É isso aí. Emotional Intelligence. 285 milhões. As pessoas estão falando disso já faz uns 10 anos, assim, mais forte, né? E é um assunto que a galera realmente tem falado ultimamente, né? Tem trazido à tona. Diversos autores têm escrito intencionalmente sobre isso. A primeira vez que eu li foi no Outliers. O livro Outliers, como é que chama? Fora de série. Porque algumas pessoas têm sucesso, uma coisa assim, eu não lembro como é que era o título. Outliers ou Outliers fora de série, acho que é. Outliers fora de série, de Malcolm Gladwell. Um livro muito bom, barato. Esse que ele fala das horas de repetição? Isso. Põe lá as leis de sucesso, assim, leis não, né? Coisas que fazem as pessoas... Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? A mais famosa dele é a lei das 10 mil horas. Para você ter sucesso em alguma coisa. No entanto, além disso, um fator determinante nesse livro que ele fala bastante é a inteligência emocional diante das outras inteligências. Eu não sei quem falou outro dia, acho que o Marcelo falou que a gente tem, sei lá, 7 inteligências, não lembro, 5, 10... O que era mesmo? Foi você, né? Não, foi eu não, nem tava lá nesse dia. Não tava. Era o homem de um braço só. Quantas inteligências que tem, você falou? Não foi você? Não, foi eu não. Enfim, mas... É muita inteligência. Quer ver, ó? Quantas inteligências tem? Baseado no Google, por isso que não é científico mesmo esse podcast aqui. 7 tipos de inteligência. Que a gente tem. Existe isso mesmo. Ou 9 aqui, ó. Você não tá variando, existe isso mesmo. Isso. Você não tá variando, é bom. 9 tipos aqui falaram. A emocional é uma só. Aí eles dividem aqui, às vezes, a emocional em várias coisas, tipo interpessoal, enfim, existencial, às vezes a pessoa coloca meio junto, né? Mas enfim, no caso do Malcolm Gladwell, ele fez um estudo. Eles tinha quando surgiu o QI, essa quantidade de inteligência, quando eles definiram o método para achar quanto que as pessoas eram inteligentes, hoje a gente já sabe que isso não é tão certo assim para ter sucesso, mas eles entendiam que QI era igual a sucesso.
Então, tem um entusiasta, não lembro o nome, tem no livro lá, ele resolveu ser, como é que eu posso dizer, como se fosse um mecena de jovens talentos. E aí ele patrocinou e acompanhou jovens que tinham uma quantidade de inteligência segundo o teste muito alta, para ver como é que eles se sairiam na vida. Então foi um estudo de muitos anos. O problema é o seguinte, ele não sabia o que ia dar, e depois de muitos anos, né, de décadas, ele foi verificando a evolução deles, entraram em boas faculdades. Até a faculdade fez uma diferença, para eles entrar na faculdade, não em efeitos sociais ou, enfim, de carreira. E aí depois da faculdade vem o resultado de que a quantidade de inteligência ela chega num ponto que ela é irrelevante. E o que faz a pessoa se sobressair é a inteligência emocional, né? Que é o que eles chamam de soft skill, né? Não sei se no livro eles falam isso, mas lá basicamente tinham pessoas que tinham uma grande quantidade de inteligência, segundo o método, mas que tinham poucas habilidades para se relacionarem, para lidarem com frustrações com outras pessoas, eram pessoas mais introspectivas, e outras pessoas que tinham uma quantidade de inteligência menor, que eles também monitoravam outras pessoas, níveis normais, vamos falar assim, mas uma alta quantidade de inteligência emocional alta, se sobressaíam na carreira, porque chega a um certo limite, parece ali, que a quantidade de inteligência ela faz diferença sim, mas ela tem um limite, e depois se você vai conseguir se sobressair, vai depender da tua capacidade de administrar bem as emoções e gerar relacionamentos, principalmente para a maioria das profissões que acabam, em algum momento, você acaba se relacionando com as pessoas. E aí, acho que a inteligência emocional, sintetizando isso, né, é essa habilidade de conciliar essas emoções no dia a dia, com a maneira como você lida com as pessoas e com as situações, e principalmente neutralizar essas emoções negativas, e são coisas que podem dar início a comportamentos destrutivos, né? Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que agora, nesse cenário que a gente está do Covid e tal, não tem como não falar disso, e até por isso que a gente pensou na inteligência emocional, tem uma galera desesperada, né? Acabando com as bases aí, cedendo, e eu acho uma oportunidade, apesar de cada um ter o seu time de desenvolvimento, mas eu acho uma oportunidade, eu tenho feito isso na minha vida nesse período, de literalmente aprender a estar nesse cenário de desafios, né? Então, pensar de uma forma positiva, fazer exatamente esse papel de eliminar esses comportamentos destrutivos com coisas... Por isso até, uma coisa que acho que se o Vitão quiser trazer, Trabalhe 4 Horas, do Tim Ferriss. Como é que chama aquele livro mesmo? Trabalho 4 horas por semana. Que ele fala pra você não ler notícia, né? Sim, várias pessoas, assim, já mais famosas, assim, hoje, que são as referências sobre desenvolvimento pessoal ou de negócios, tem essa vertente. Outras pessoas dizem que você tem que ficar ligado, tal, mas depende muito da sua operação, né? O que você precisa de análise do mercado para fazer o que você faz. Mas se você não precisa, tem informações que são completamente irrelevantes e que vão te deixar afetado emocionalmente, e isso vai afetar a maneira que você vai se comportar, porque eu não sei o quão científico é isso. Eu já vi de várias formas, mas faz sentido. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Algumas pessoas falam comportamentos, eles vão trocando assim, os nomes que às vezes encaixam, fazem mais sentido. Mas basicamente o ciclo é esse. Os pensamentos eles geram sentimentos que geram ações e resultados. O que eu penso? Eu penso que você não consegue controlar os seus pensamentos 100%. É só você ver, tem vezes que você está pensando coisas que você se bateria por ter pensado nisso, que você fica triste com você, envergonhado pelas coisas que você pensa. E você pode controlar mais ou menos assim, o que você vai dar de destino para esses pensamentos que vêm na sua cabeça. Mas e isso com certeza afeta suas emoções na sequência. Agora, o que acontece? As notícias, os teus pensamentos não vêm do ar. Ou vêm, né? Dependendo do que você acredita, assim, na energia, vibrações, sei lá. Não tô aqui pra discutir isso, de onde vem, exatamente como é que funciona o pensamento em si. Mas a frequência e tal, essas coisas. Mas eu digo assim, não vem do além.
do nada. Alguma coisa você consumiu para que aquilo te gerasse esse tipo de pensamento. Você acessa coisas no seu cérebro, estão gravadas ali as informações. É engraçado, mas o cérebro ele é o maior processador do mundo. Não existe computador com a mesma capacidade do cérebro no planeta ainda. É um negócio bizarro. A gente faz, por exemplo, eu tava vendo que eu consigo correr e meu cérebro automaticamente já faz a conta de quanta força eu preciso ter para desviar do buraco, pular certo, para não errar. Então a gente faz conta o tempo todo. Nosso cérebro ele é animal. Ao mesmo tempo que ele tá ouvindo, se tem alguém chegando, se tem carro, eu tô vendo as cores, eu tô ouvindo música, eu consigo ouvir a música, ver todas as... Então assim, é um negócio animal. Eu que não corro, não... Ainda, né? Ele não faz muito esse papel aí. Mas basicamente, ele vai puxar muitas informações da onde a gente colocou. E ele no inconsciente, talvez ele não diferencie tanto no nível consciente. E eu não sei, talvez o Marcelo ele estuda mais isso há mais tempo. Ele possa dizer quanto que esse inconsciente, das informações que a gente acessa nos afeta no pensamento e nas emoções. E aí, Marcelão, o que você traz pra nós aí? Na sua experiência. Além de um Ninguém bom tá de te vida chamando de delicioso. velho, é só um experiente. Daí você tá falando isso porque eu tô com a camisa do Santos. Aqui é isso. Ó, pensa assim, ó, se você tivesse que dar uma idade pra todo mundo, o Marcelo veio aqui e trouxe um bolo de milho. Com a camiseta do Santos. Não pelo bolo, que eu gosto muito, mas geralmente quem lembra de trazer bolo são pessoas experientes, que pensam nos... E o Marcelo é assim, galera, cada um traz um prato aí de salgado e tal, ele leva uma jaca. Muito bem lembrado. Esse dia foi bom. bom. Esse dia foi bom. E isso faltou inteligência emocional de vocês agora. Ou vai acabar faltando minha. Vocês estão faltando, né? Com a inteligência Eu já emocional. perdi até a pergunta, mas vamos lá. O tanto que o inconsciente ou as notícias que a gente absorve afetam a nossa emoção e o que isso gera de resultado pra gente no dia a dia, de fato. É da mesma forma que a alimentação afeta, né, o nosso organismo, as informações afetam nossas emoções, que afetam o nosso comportamento e afeta a nossa saúde. E isso é invariável. Eu tenho visto muitas pessoas acompanhando, por exemplo, só notícia agora, e elas mudaram completamente, estão vivendo em pânico, quase criando um bunker em casa, né? Isso é muito sério. E a inteligência emocional, eu conheci esse assunto com Goleman, né, que é um dos papas dessa parada aí, e quando eu comecei a ler sobre isso, na verdade, eu queria melhorar a minha maneira de tratar as pessoas. Hoje eu entendo que não é nada disso. O que eu preciso é melhorar comigo mesmo, que é o que eu estou me alimentando, o que eu estou consumindo de informação, o que eu estou decidindo da minha vida, planejando, o que eu tenho clareza da minha identidade, o que eu tenho clareza sobre o propósito de vida. Isso tudo afeta a maneira com que eu enfrento os desafios e as oposições ou até as ofensas. Porque quando você sabe que está claro o seu objetivo, você começa a perder o valor nas coisas que não fazem sentido. A gente ouve muito, inclusive, no nosso meio sobre domínio próprio, né? Eu já tentei fazer isso consciente, usando PNL, vamos pensar assim, me programando para não reagir. Na verdade não é o peso que eu dou a cada coisa que me ajuda hoje a trabalhar com a inteligência emocional. O que eu tento fazer assim, depois de um tempo que eu estou afetado por algo negativo, vamos pensar, ou mesmo que seja positivo ou eufórico com alguma coisa, se depois de algumas horas eu ainda estou assim, aí eu começo a me perguntar, o que está errado comigo? E isso me ajuda a me manter mais calmo, mesmo quando as pessoas falam da minha camisa. E ainda tem outro fator, pensando até no que o Vitor estava falando, da galera que já não basta se nutrir de notícia ruim, se nutre de fake news. Aí a inteligência emocional vira de ponta cabeça e fica uma loucura a vida da pessoa, né? Ela parece que fica presa dentro de um universo paralelo ali. E as decisões dela ficam totalmente pautadas em medo, em experiências negativas. Então, Se torna reativo, né? ela se torna reativa e cativa dela mesma, né? Das referências que ela assumiu pra si. A fake news é um negócio complicado. Não existe informação imparcial. Nenhuma é imparcial.
Isso é uma parada difícil de discutir com as pessoas, elas não entendem isso. Não tem, isso é impossível. Você tem um viés, tem coisas que você tem como valor, você tem seus limites éticos, seus princípios morais. Isso muda a forma como você vê as coisas. São as lentes pelas quais você enxerga o mundo. Então, Mídia imparcial. isso não existe. Então eu sempre vou tender a gostar daquilo que mais tem a ver comigo. Intrinsecamente a gente coloca a nossa opinião, né? Sim, é complicado. E como todo mundo pode falar hoje, isso é bom, porque as pessoas podem se expressar, é maravilhoso. No entanto, por exemplo, o jornalismo como profissão tem o seu valor, porque as pessoas aprendem pelo menos deveriam, até onde eu vejo, a ter um compromisso com a verdade, no máximo que dá pra gente chegar num consenso do que é verdade, por exemplo, números confiáveis, enfim. E trazer a informação de uma maneira que não fique com entendimento duplo ou dúbio, né? Só que com a liberdade que a gente tem hoje e a facilidade, você pode criar qualquer tipo de conteúdo e dependendo da influência que você tem, você pode afetar muitas pessoas, como a gente viu algumas. A gente tem visto, assim, na verdade a gente vê isso o tempo todo. Vai mudando isso. Tem nas campanhas políticas, depois nas crises econômicas. Essa crise aqui é mais uma só. Depois pode ser a do dólar, pode ser, sei lá, uma guerra, mais uma guerra, que o mundo tem várias aí que acontecem. Então, aí as notícias que a gente vai ver, boa parte delas hoje já vem direcionada daquilo que a gente mais se identifica. E tudo bem, não tem que se sentir mal por isso. Agora, já tem o ditado, né? As pessoas elas sentem a obrigação de falar muito, né, sobre as coisas. E aí acaba falando besteira. Quem fala demais acaba falando besteira. Então, ou quem fala demais dá bom dia cavalo. Ou vai ver se eu tô ali vai ver se eu tô ali na esquina catando coquinho. Como diria sua avó. Não tem nada a ver, mas essas frases. Vai caçar sapo com Vodok. Eu nem sei o que é Vodok. Bom, o que eu tava falando mesmo? Das fake news. Então, o que eu entendo? Eu penso naquilo que eu tô falando hoje mais. Eu era um pouco mais reativo. E eu queria impor a verdade, né? Eu pensava, não, as pessoas precisam saber a verdade. E aí eu impunha a minha informação. É claro que eu não consigo impor, mas eu gostava de expor e eu me sentia bem fazendo aquilo como se eu fosse um paladino da justiça, desvendando os olhos da humanidade. E eu já mudei de opinião várias vezes sobre muitas coisas. Então hoje eu penso bem para quem que eu vou falar as coisas que eu acredito, que eu quero falar mesmo, algumas coisas, e tem outras coisas que eu simplesmente evito, porque eu não tenho certeza. A gente sabe muito raso de muita coisa. Sabe aquelas pessoas que têm opinião de tudo? Eu tento evitar ser essa pessoa que tem opinião de tudo. O legal é você saber conversar sobre tudo. Mas você sempre tá dando opinião sobre tudo como se aquilo fosse algo, sabe, de forma categórica. Você tem domínio? É complicado isso. Então você vê pessoas que, não que você não pode, mas passa vergonha e cara, eu tendo a não ouvir tantas pessoas assim. Eu acabo me fechando porque não é uma informação que faz sentido. Então Vitor, isso é particular, eu não assisto notícia nenhuma, é zero. Eu não e já faz quanto tempo isso? Faz uns 4 anos. E eu sei das mesmas coisas que você sabe, aí você que tá ouvindo, porque as importantes chegam pra mim. Até porque tem informações que chegam que você simplesmente não tem o controle, você não consegue transformar algumas coisas. Mas é uma decisão minha e pra mim tem sido muito bom. Eu não perco muito tempo e sou pouco afetado. Muitas pessoas ficam discutindo economia. Eu falo, meu amigo, tem lá o Paulo Guedes, lá que é o ministro da Economia atualmente. Você tá ouvindo esse podcast, nós estamos em 2020. Você aí, homem do futuro, em 2047, que tá rindo disso. Ou a gente daqui 2 meses que vai ouvir esse podcast e falar, nossa, como a gente não sabia gravar. Ou se aconteceu de fato o apocalipse zumbi e você achou isso, que azar, você podia ter achado uma música da Rihanna, né, da Beyoncé, mas você achou isso. Então assim, o cara é o ministro da Economia e você, com todo respeito, é o Zé do Gás.
E aí o cara quer falar de economia. Não que ele não pode falar, cara, mas assim, você entende que a sua opinião provavelmente não vai fazer diferença nenhuma sobre isso. E que se você... E é achismo, né? É achismo. E que você poderia ser muito mais feliz sem brigar com o teu primo Exatamente. sobre A economia, família inteira. pra você ter a razão. Isso daí é 100% inteligência emocional, né? As suas escolhas ali, né? você tá escolhendo o que você vai consumir, o que vai ser sua referência, se você vai ceder ou não. Mas eu entrei nessa vibe do Victor também, de não consumir notícia, pelo menos na televisão. Eu já tem aí coisa de uns 3, 4 meses, foi a melhor coisa. Não, as tias do WhatsApp estão movendo o mundo. Eu só sei tudo pelo WhatsApp. As tiozinhas, tiazinhas do WhatsApp, mano, movem o mundo, cara. Você Pelo fica menos sabendo. agora a gente vai receber gifzinho, né? Eu não tenho nenhum problema com quem vê notícia. O bom é que eles sentem a vontade de compartilhar. E você vai ver, você seleciona o que você quer ver. Deixa eles compartilhando. Seletivo, né? Você ser seletivo é uma característica de inteligência emocional. Né? Eu acho que também é separar a nomenclatura aí. Eu não chamaria isso de notícia, né? Eu chamo isso de opinião. Então, quando a gente acompanha noticiário, hoje devia ser explanação da opinião de alguém, não a notícia. A notícia, por si, ela vai trazer fatos sem viés, sem opinião pessoal. O que a gente não tem hoje, principalmente porque a gente vive um momento de partidarismo em tudo, né? Partidarismo na política, partidarismo nos comportamentos, na opinião sobre gênero, na opinião, né, sobre criação de filhos, aborto e tal. Não tem poucas pessoas estão sentadas numa posição de ouvir os lados e chegar a uma conclusão. Tem provérbios que fala assim: não te apresses a levar a outra pessoa à justiça, né? Porque a gente pode ter uma surpresa aí e descobrir que o erro está na gente. Muitas vezes eu entendi que, usando esse exemplo do Victor também, né, que a gente quer impor a nossa opinião. E o mais legal que você vai aprendendo com o tempo é o que eu posso extrair da pessoa. Acho que a inteligência emocional, ela também é pautada nisso. Tipo, quanto eu estou aberto a estar errado, a ter uma surpresa e a pessoa agregar algo a mim, e o quanto eu estou interessado em ajudar outra pessoa. Porque muitas vezes é o meu interesse simplesmente estabelecer a minha opinião como a verdade, que é levar esse cara ao tribunal de alguma forma, né? Falar você está errado e pronto. E não, na verdade, não multiplicar o que eu estou sabendo ou o que a pessoa pode me entregar. Eu creio que a gente chegou num tempo de repensar todos os comportamentos. A inteligência emocional pode nos ajudar nisso. Mas começa realmente olhando pra gente. Porque quando eu começo a entender inteligência emocional, a impressão é assim: agora eu vou tratar a minha esposa melhor. Na verdade não é isso. Você começa a olhar pra você primeiro. Entender quem você é e a partir daí eu posso contribuir com outra pessoa. Mas você fala de autoconhecimento mesmo? Esse processo... até a questão da identidade, né? É isso que você está falando, né? Eu acho que, por exemplo, a gente vê muito movimento de PNL. Eu sou uma pessoa que eu não aprovo PNL em tudo. São poucos momentos que eu aprovo PNL. Porque eu tô querendo ser igual a outra pessoa. Tô querendo ser o Papa Manso, a Madre Teresa. E talvez a minha posição, a minha personalidade, o meu propósito de vida seja ser um general de guerra. E esse cara é super importante. Então, essa questão de partidarismo e esse modelo politicamente correto está fazendo com que os homens, por exemplo, sejam mais parecidos com mulheres e as mulheres mais parecidas com os homens. E eu acho que isso não tem nada a ver. Acho que se a pessoa respeitar o outro e entender o papel dessa outra pessoa na relação e no convívio dela, na comunidade, de repente, eu posso contribuir com a comunidade valorizando aquilo que é diferente de mim e não sendo uma pessoa polarizada e cega muitas vezes, né? Isso é basicamente entrar num processo de você buscar se conhecer e encontrar o seu lugar, né? Sim, pra mim tem a ver com o propósito de vida, se conhecer realmente, conhecer... Pra que você tá aqui, cara? Como é que vocês fazem isso? O que vocês recomendam para autoconhecimento?
ponto de partida, né? Tem aquelas perguntas que de onde eu vim, pra onde eu vou, quem eu sou, né? Quem coçou? Quem coçou e tudo. Eu basicamente eu olho alguns sinais na minha vida, o que realmente me alegra, o que me incomoda, o que me energiza, o que tira a minha energia, e isso eu começo a desenhar o que é legal para mim, entendendo que eu não posso ser o único ali. E aí, quando eu passo a valorizar o outro, que eu acho que é isso que é a inteligência emocional, eu acabo valorizando a mim mesmo, porque é gostoso você saber, olha, eu tenho esse papel, fui lá e executei, isso traz motivo até de celebração. Eu tenho um pensamento que o autoconhecimento também ele é primordial e que eu não consigo aproveitar o mundo, as coisas do mundo, nem fazer um bem pro mundo sem isso também, concordo com o Marcelo. O lance tá que as pessoas elas querem ser reconhecidas, eu falo isso por mim, nós precisamos do reconhecimento das pessoas por fazer algo bom e não a gente ser bom em alguma coisa que a gente gosta, gerar um peso no mundo sendo quem a gente é e que gera uma consequência, óbvio, um reconhecimento. Então quando a gente busca primeiro o reconhecimento das pessoas, quer dizer que a gente precisa de aprovação, a gente não sabe quem a gente é. E aí a gente fica fazendo um monte de coisa, caridade. E aí, então assim, se eu tenho inteligência emocional, eu não fico buscando a aprovação das pessoas em primeiro lugar. Nem das minhas ações. Então, eu vou fazer isso porque eu vou ser aplaudido, ou porque é bonito, é uma linha muito tênue isso aí, para você saber se é o que você gosta ou se é o que você está precisando, vamos falar assim, querendo, igual um viciado. Então, gera prazer, mas não é um negócio que te move, e você faz por fazer. Então, eu garanto que se você deixar o peso da sua personalidade fluir para você ser uma pessoa original e você deixar as pessoas lidarem com esse peso que a sua vida causa, você vai gerar muito impacto. E vai se descobrir relevante. Né? Agora, você não vai agradar. Acho que quem tem inteligência emocional sabe que você vai desagradar muitas pessoas sendo relevante. Isso é normal. E tudo bem. Então, e tudo bem, cara. Mas essa é uma parada doida, que você parar pra ter essa mentalidade que, cara, eu não vou agradar todo mundo. Sendo quem eu sou. Senão, igual que o Marcelo falou, a gente fica tentando, cara, achatar as pessoas numa caixinha do aceitável pra todo mundo. Então, assim, do homem, da mulher, do que pode falar, do que não pode falar. Cara, isso aí é uma prisão, isso não é liberdade, né? Então, eu acredito que nós somos chamados para esse nível de prisão. Tem até umas pessoas que falam assim, a minha liberdade começa quando a sua termina. Não, isso não existe, cara. Quem definiu esse limite? Você define onde Porque quando você faz isso, você define a minha liberdade. Então, assim, a minha liberdade vai até onde chegar a sua e você que lide com ela. Você que lide com a minha liberdade, cara. E assim, lógico, você vai tomar um tapa na cara, eu que quis avançar para esse ponto. Agora, ou você pode ser um cara que não faz nada disso, mas liberdade nem existe, se você for ver, é um conceito, então é muito difícil definir isso. Então eu decidi também nos últimos tempos, pensando, eu preciso começar a fazer coisas que tenham a ver comigo, porque se eu for bom nessas coisas, e claro, valorizando o outro, não agradar todo mundo. Se eu for bom no que eu faço, eu automaticamente vou afetar as pessoas de uma forma positiva. Sim. E seja quem eu afetar, se forem 10 pessoas ou uma multidão, eu estou gerando um impacto. Então não é por gerar um impacto. As pessoas falam assim, você pergunta para um menino de 17, 16 anos, 15, 18, e eu não estou aqui para falar mal de geração, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso porque nessa idade a gente é sonhador. Então geralmente eles falam, eu quero transformar o mundo, quero gerar um impacto. Dificilmente a gente entende o que isso quer dizer de fato. É uma vontade legítima de querer ajudar as pessoas. Eu não sei o quanto eles, pelo menos estou falando por mim, o quanto eu entendia isso até hoje. Então essa coisa utópica, sonhadora, é boa, e eu tenho que só entender que ela não é maior do que aquilo que eu tenho de propósito.
porque senão eu vou acabar não fazendo aquilo que eu tinha que fazer nesse planeta Terra. É muito louco, voltando um pouco do assunto que o Vitor trouxe, quando a gente quer realmente agradar todo mundo, fazer tudo, no final das contas não está sendo ninguém, a gente está imitando um compilado de referências de pessoas e não tem uma identidade própria, né? Se a gente for parar para pensar, todo mundo na história que foi extremamente relevante não estava se preocupando com aprovação ou desaprovação. Eles só queriam o seu propósito, né? Eles queriam concluir aquilo que eles estavam propostos a fazer. Então, é legal você puxar esse um assunto assim, que mexe muito comigo, que é a questão da originalidade, né? A identidade tem a ver com a originalidade. E a originalidade tem a ver com a parada de você fazer algo inusitado. Por mais parecido com os outros, nunca vai ser igual. E isso gera o inusitado que me tira do conforto, porque eu também saí do quadradinho que eu criei, ou que o mundo me formatou. O problema é que a gente já tem filtros desde criança falando pra gente como a gente tem que ser. E aí a gente cresce com esse filtro e começa a formatar as outras pessoas como a gente acha que tem que ser, porque alguém achou que tem que ser, e assim entra a parada da notícia que não é notícia, né? Que a gente falou agora há pouco. Eu escutei um filósofo falando, uma vez, filósofo brasileiro, não me lembro o nome dele agora, sobre 3 palavras: empatia, sintonia e sinergia. A palavra empatia é a questão da convivência frutífera. Então, eu tenho empatia pelas pessoas, eu começo a entender, eu começo a gerar convivência frutífera. Essas 3 palavras precisam andar junto, porque sinergia quer dizer fazer com esforço. Então, eu preciso linkar essas 2 palavras, a convivência frutífera com as pessoas, com fazer com esforço. E é isso que a minha originalidade, identidade pode contribuir para uma relação. Então, eu não tenho que mudar quem eu sou, mas talvez mudar a minha maneira de comunicar, talvez entendendo como eu posso ser mais empático na comunicação. Para isso, eu preciso da sintonia, que é um alinhamento harmônico dessas 2 coisas. Então, a sintonia está entre empatia e sinergia, que é o meu esforço com a minha vontade de frutificar com outras pessoas. Eu acho que dentro da minha originalidade ou da sua originalidade, você pode fazer isso intencionalmente. É que muitas vezes a gente é reativo e não intencional. A gente não para, que a inteligência emocional fala disso, né? Que eu preciso pensar o que eu quero entregar para a pessoa e achar os melhores caminhos. Quanto que dá para ter de velocidade nessa era que a gente tem de respostas rápidas? A gente tende a querer dar resposta rápida e cobrar rápidas respostas. E ter resposta para tudo. Quanto que a gente deixa os outros esperando também. Isso é inteligência emocional. Você lidar com isso. Quando alguém não te der a resposta na velocidade que você quer, também. E você fazer as pessoas aprenderem a esperar. Ou a você dizer não para elas. Eu tenho feito um exercício para aprender com que palavras eu posso discordar das pessoas e ainda elas gostarem de mim. Uhum. E aí eu estou chegando na conclusão que uma coisa que ajuda a gente a manter as conexões tá no que realmente a gente consegue sentir e passar para a pessoa o que a gente está sentindo quando a gente conversa. Por exemplo, tem um grande parceiro meu, um amigo, e politicamente a gente vê saídas diferentes do Brasil. Só que o que comecei a reparar? Que ele quer um Brasil melhor. Assim como eu. Então ele não é meu inimigo, porque o sentimento desse cara é bom. Ele quer um país de fato melhor, só que ele enxerga outras alternativas, não as minhas. E eu comecei a valorizar isso, porque falei, pô, se esse cara quer a mesma coisa que eu, então a gente já tem a principal coisa em comum. Legal. Nós temos muito mais em comum do que não. Ele tá vendo uma coisa que talvez eu não esteja vendo, ou enfim, vice-versa. Então, partindo desse pressuposto, eu sempre coloco nas nossas conversas com ele, em tom de brincadeira, até porque a gente é amigo, de que a gente quer a mesma... Quando você já consegue criar esse ponto de conexão, apesar da gente ver essa ideia diferente, um aprende com o outro
Eu aprendo, nem que for, talvez seja errado isso, mas nem que for para pesquisar se aquilo que ele está falando é verdade ou não, para refutar ou para concordar, entendeu? Mas isso já me abre para ele e, consequentemente, o abre para mim. E eu vejo essa mudança em mim e nele. Então, quando você olha para a humanidade, é muita gente, 8 bilhões de pessoas. Mas o que eu tendo a acreditar? Que as pessoas, na maioria delas, elas são boas. Não no sentido, não estou falando aqui no sentido religioso, mas de intenções. Por exemplo, quando eu quero acreditar que quando alguém está fazendo alguma coisa na sociedade, em tese, a maior parte das decisões ela é boa, ela ama a família dela em algum nível, ela expressa isso de alguma forma, né, no negócio dela, ela quer vender porque ela, sabe, ela não quer passar a perna nas pessoas, aí vai até onde o limite acha que ela dá, mas eu tendo a acreditar que as pessoas querem fazer boas, elas são bem intencionadas. A Grazi, uma vez, que é a esposa do Marcelo, ela é uma profissional na área de desenvolvimento pessoal. Ela trouxe um estudo que sociedades onde as pessoas confiam mais nas outras são mais prósperas. E sociedades onde, por exemplo, o brasileiro ele tem uma coisa que acha que pode ser enganado a todo momento, vai passar para trás. Malandragem, né? E eu vejo que isso muda um pouco já, tem mudado um pouco entre não sei se é a minha faixa de idade ou a forma como a gente vê o mundo hoje. Mas isso afeta o nosso resultado econômico, enfim, a prosperidade do país. Então eu tendo a dar, como é que fala? Como é que é a palavra? Tendo... Oh, meu pai. Se eu lembrar, eu falo. Voto de confiança? Não era voto de confiança. Era outra... O benefício da dúvida para as pessoas, é isso? Eu dou o benefício da dúvida, tipo... Eu não julgo a intenção do cara quando ele faz uma coisa de cara. Por exemplo, que ele me desagrada. Porque às vezes é a solução que ele teve para o mesmo fim. Ele quer a mesma... E aí você conversa com alguém que diverge de você, por exemplo, em métodos de coisas, e não na coisa em si, no objetivo em si. E você vai ver que ele quer a mesma coisa que você quer. Então, por exemplo... Só de um jeito diferente. Você vai ver... Vamos falar politicamente, que nós temos dois lados hoje no Brasil, basicamente. Cara, esses dois lados, eles... De fato, tem as pessoas que são detratoras ali, que só querem destruir. Dos dois lados. Dos dois lados, mas você vai ver que a maioria das pessoas já querem um Brasil melhor. E por querer tanto, às vezes isso elas vão com muito empenho para algumas coisas, e como o Marcelo falou, aí elas só deixam o peso de quem elas são aparecer, e elas não pensam como elas podem gerar equacionar isso, sendo mais empáticos e tendo essa sinergia. Então tem que tomar cuidado também com a ênfase que eu dou na minha personalidade para que eu atinja também os objetivos que eu quero. Porque quando eu me comunico com alguém, eu quero atingir um objetivo, não você. Eu não tô ali porque eu sou um ser neutro abstrato. Eu quero gerar algum efeito. Então, se eu quero gerar mais efeitos, sejam eles quais forem, de preferência não interesseiros, mas com algum interesse, você tem que fazer essa balancinha que o Marcelo falou, da sinergia, sintonia e simpatia. Acho que é do Cortella, né, isso aí. Não, eu até tava pensando agora aqui em qualidade de vida, né, cara? Porque eu passei nos últimos meses esse processo de autoconhecimento. Cara, eu tive que mexer tive que cavucar em áreas da minha vida dentro da minha cabeça para entender realmente os meus comportamentos. Tipo assim, cara, por que eu tô agindo assim, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você se ofender no dia a dia, tá? Pensando em coisas do dia a dia. Você se ofender rapidamente com situações, sabe? Aconteceu uma coisa que saiu do meu controle ou que não era esperado. E aí, a ofensa... Às vezes você gosta das outras pessoas que você tá se relacionando, tá tudo bem, mas aquilo que aconteceu te ofende de uma tal forma que a sua qualidade de vida fica pra baixo. Você fica pensando assim, cara, tô mal, tô me sentindo mal, não tô feliz com o que tá acontecendo. E aí, assim, no final, eu falo isso muito com você, né, Vitão? A gente vai fazer atividade física aí nessas últimas semanas, a gente acaba conversando muito e eu penso muito sobre essa questão de que no final estava acontecendo tudo dentro da minha cabeça. Não estava acontecendo fora, né? Estava acontecendo dentro da minha cabeça. E aí, cara, eu me sinto livre hoje, sabe? Então, eu não me ofendo
E eu acho que isso é um fator de inteligência emocional, você saber lidar com isso. Então eu não me ofendo quando a opinião é contra a minha, eu não me ofendo quando o método é diferente do meu. Eu não me sinto ofendido. E eu acho que as pessoas, elas... É o principal comportamento hoje. Eu até estava pensando aqui, coloquei aqui no Google, sobre a cultura do cancelamento que tem acontecido nas redes sociais, né? Por quê? Porque as pessoas elas se sentem tão ofendidas porque elas não se controlam, elas não se conhecem. Então, se um político falou A ou B, ou se um artista falou A ou B, a força do cara em tentar afundar essa pessoa na rede social é porque ela está ofendida. E aí, muitas vezes, ela não tem nem clareza, afinal, mais do assunto em si. É só uma parada de ataque, né? E a gente tem visto aí a cultura de cancelamento, por exemplo, eu tenho acompanhado muito o mercado digital, a falta de inteligência emocional das pessoas, elas colocam isso pra fora e elas estão prejudicando a carreira das pessoas, porque tem artista que o cara tem uma parceria com a Nike, e aí ele falou uma coisa que um grupo não concordou, esse grupo boicota o cara e o cara perde contrato, imagina, o cara perde um contrato com a Nike porque o que ele falou, a audiência simplesmente foi lá, se rebelou. E eu tava pensando o quanto essas pessoas, fiquei pensando muito na qualidade de vida, porque o quanto essas pessoas vivem bem. Será que elas vivem bem no dia a dia delas, né? Como é que elas vivem? Só destrói isso, tu não constrói nada, né? Nesse estilo de vida. Totalmente destrutivo e sem agregar nada. E é por isso que as pessoas ficam com medo de ser elas mesmas. Por conta dos fiscais da liberdade. E aí que até cai um pouco na aprovação de novo, né? Tem medo da repercussão negativa que ela vai sofrer, se vão falar, se não vão falar, o que vai acontecer. É difícil porque se você fizer uma autoanálise, se você fosse julgado pelas coisas que você pensa, já pensou, já disse, já fez, cara, você tava lascado, você não dava por você. Eu até brinco, falo, Jesus ele veio no tempo certo, que se ele falasse hoje, já tira a primeira pedra, ele tomava pedrada. É só você pegar e abrir lá suas memórias no Facebook, você rolar uns aninhos pra trás, você vai olhar e falar, Jesus amado, eu postava esse tipo de coisa. Sim. Você é louco? Hoje tem que andar de capacete, é pedra pra cima e pra baixo. Ou de boina, né? Ninguém atira em alguém que tá usando boina, né? Pra quem não conhece o Isaías, ele usa boina e chapéu. E a gente admira demais essa coragem dele ser ele mesmo e usar boina e chapéu. Isaías, na verdade, ele veio num DeLorean no passado. Ele apareceu aqui junto com o McFly. McFly, né? Eu acho que é. Dr. Emmett. Eu tô curioso de um negócio aqui, queria perguntar pro Marcelo e pro Vitor, que tiveram bastante contato com o mercado no nível executivo, né? Se vocês têm amigos aí que estão agora no mercado e estão com alguma situação de desespero, alguém que vocês têm conversado, alguém que tá muito dentro da parada, sabe? Tá vendo o negócio cair, desmontar. E o que vocês têm visto que essas pessoas estão passando que a gente pode, sei lá, passar pra nossa audiência, ó, cara, aconteceu isso, a gente acha que você poderia agir dessa forma. Tem algumas pessoas sim, mas voltando a essa questão da identidade, eu vou usar a minha identidade para responder essa pergunta, porque o que a gente espera num momento de caos? Más notícias, né? Que a gente traga mais notícias, tal. A gente está tão viciado nisso que isso está formatando nossa mente em esperar. E aí, de repente, se alguém vem trazer, não, tem boas notícias aqui, há uma rejeição. Por que isso acontece? Porque a gente tem a necessidade de andar em bando, a gente tem necessidade de comunidade, a gente tem necessidade de pertencimento. Então, muito desse adestramento da sociedade, dessa coleira que a gente usa para andar de um jeito e ser polarizado, tem a ver com isso. Então eu tenho participado de alguns grupos de empresários e o comportamento da maioria é de virada. Nós vamos sair daqui, vai dar problema, vai ser difícil, mas a gente vai virar. Principalmente o cara que é empreendedor mesmo, ele tem na veia dele a naturalidade de enfrentar desafios. E ele para de olhar se o desafio é grande ou pequeno, simplesmente ele tem um desafio por dia, todo dia ele tem que renovar alguma coisa. Então tem uma líder de uma companhia, de uma franqueadora muito grande, que ela transformou o comitê de crises dela em comitê de oportunidades.
Então, a partir do momento da mudança até do posicionamento da identidade desse comitê, que são centenas de franqueados ali envolvidos nesse comitê, eles começaram a buscar solução. Então, estão reagindo e estão achando solução e estão criando coisas. Tem uma loja de fantasia que eu vi que é uma pequena rede também, tomou uma atitude que eles não podem ir lá, as pessoas não podem experimentar, quer dizer, caiu um movimento absurdo. O que eles criaram? Os próprios funcionários da empresa, junto com a dona. Os funcionários vestem as fantasias e gravam vídeos para crianças que querem ouvir uma frase da Frozen, uma mensagem da Frozen. Que legal, e custa R$20 cada gravação dessa personalizada. Então eles estão fazendo e se divertindo o tempo todo. Então o que eu queria insistir? O que a gente já tem feito para reverter essa situação? Porque a crise está aí, a briga vai ser grande, mas acho que a gente já saiu de situações piores como humanidade, né? Países se renovaram depois de ser destroçado pós-guerra, como o Japão, a Alemanha, e hoje são modelos potências, ainda, né? E referência para o mundo todo. Então a crise está aí, o desafio é grande, eu vejo algumas pessoas realmente muito preocupadas, essas estão influenciadas eu não vamos chamar mais de notícia, mas essa mídia, né, polarizada também, mas eu tenho perto de mim mais pessoas achando soluções, achando oportunidades, pessoas entendendo os novos nichos, novos comportamentos, como consome essa nova classe social, porque muita gente mudou, né, de classe social. Então, onde está a massa e o perfil de consumo deles, eu entendo que ficou melhor para quem está buscando oportunidade. Estava difícil se diferenciar, estava difícil criar oportunidades, hoje a gente tem mais opções. Legal. Eu mesmo tirei muitos projetos do papel e me vi tendo muitas boas ideias. Estava lendo um livro também que fala que as melhores ideias da humanidade surgem em tempos de crise, porque o homem é obrigado, quando eu falo homem, é humanidade, para quem é politicamente correto tá me ouvindo, homem e mulher juntos, tá bom? São tirados desses momentos de crise, onde você é forçado a extrair todo o potencial interior que você tem. Eu vou falar minha opinião aqui, e até a gente pode falar um pouco de adaptação, muitos falam de adaptação por causa de Darwin. Eu não vim do macaco, se você veio, a gente não é da mesma espécie, mas a gente troca ideia. Não tem problema. Ele mesmo é sensacional, né? Mas isso define muito também a forma como eu me vejo. Se eu me vejo só como um fruto do acaso, às vezes o que eu estou fazendo não faz nem sentido. Meu propósito nem existe. Agora, se eu me vejo como alguém que tem no mínimo, sei lá o que você chama de Deus, uma mente criadora por trás, transcendente, muda a forma como eu vejo as coisas. Então, por exemplo, se eu acredito que Deus é bom, me adaptar é normal. Eu sei que eu tenho essa capacidade. Deus colocou isso dentro de mim. Eu acredito que todo homem tem isso. Ele revela isso em alguns momentos de crise. Nem sempre todo mundo consegue revelar isso. Alguns desistem, alguns... Pega a crise de 29, né? Você vai ver o que aconteceu lá, afetou o mundo inteiro também, principalmente alguns países, e como as pessoas se reinventaram, tirando a questão da guerra, para falar uma crise econômica. No caso do Brasil, por exemplo, como isso afeta a economia, e aí já vai uma informação que a gente acha que a economia é uma coisa matemática, não tem nada a ver. A economia subjetiva é um estudo da ação humana. Até se vocês quiserem saber mais de economia, tem um livro chamado Ação Humana. Você pode ler e você vai entender que a economia é baseada em conceitos subjetivos, e isso afeta também os números. Mas voltando aqui à questão, a adaptação ela é uma característica de quem tem inteligência emocional, se adaptar bem. Eu não sei se é a mesma coisa que resiliência, deve estar linkado. Mas, por exemplo, no Brasil, olha como que talvez você que está ouvindo isso, você tenha tanta sorte comparado com outras pessoas. Existe uma informação, não sei quanto é real, o empreendedor soltou ontem, eu estava vendo uma live dele. Se o Brasil sofresse os mesmos impactos da crise de 29, ainda teria um mercado consumidor de 80 milhões para hoje. Ou seja, que outro país tem essa vantagem como a gente tem hoje? O Brasil é um mar de oportunidade.
Imagina só, o Brasil, que país, vamos lá, países, quer dizer, eu vou meter um Google aqui, ó. Cara, você tá doido que você tá falando. Países Tem muita gente aí que vai... 80 milhões. Nossa, Victor, como você tá otimista. Lista de país, vamos ver aqui, ó. Cara, eu não sei que país, sei lá, a Alemanha tem 80 milhões? Quantos milhões tem? Ó, vamos ver. Achei. Ó, você tem, o Reino Unido tem 60 milhões, a França 60 milhões, Turquia 80 milhões, a Alemanha 80 milhões. Cara, você tem, se o Brasil toma um crash igual de 29 hoje, nós temos ainda uma Alemanha inteira pra gente vender. Pra gente gerar negócio, pra gente ver oportunidade, pra gente começar a trabalhar. Cara, você começa já muito à frente. Então, você conseguir observar essas coisas e ser adaptável é uma característica da inteligência emocional e cara, você tem uma puta de uma vantagem. Só de você saber disso muda o teu ânimo. Sim. Eu, quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei animado, muito animado. Eu falei, caramba, então, ainda mais com a internet, eu posso impactar no mínimo 80 milhões de pessoas. Dá pra ficar muito bem com isso. Você tem um Brasil que tem mais celular do que habitante. Tem mais gente com smartphone na mão do que habitante. E falando de adaptação, cara, já começa se o negócio não está no digital, você não tá pra trás. Você tá você tá no desfibrilador. Sim. Você tá a ponto de morrer já. Então, entra pro digital, estuda, aproveita, pensando que as pessoas consomem no celular. Poucas pessoas falam computador, hoje todo mundo fala notebook, que é portátil, tem que ser portátil também. Sim. Então pensa assim, cara, como é que eu gosto de consumir essas coisas e se adapte. O Léo, ele é casado com a Laís, que é fisioterapeuta. A gente tá gravando aqui e ela tá dando aula agora, online, cara. E tá ganhando dinheiro. É da manhã, é a quarta aula dela. Olha só, cara. Online. Você vai mudar a qualidade de vida sua, a forma de trabalhar, você pode dar mais. Cara, você pode melhorar. Olha só, eu não tô sendo um otimista bobo aqui. Você pode melhorar, porque te obrigando a fazer as coisas de um jeito novo, você pode descobrir que o jeito que você fazia era ruim. Ou que você pode realmente inovar e ser muito melhor do que aquilo que você estava fazendo. Ela conquistou aluno, pô. Ela teve uma matrícula, ganhou aluno. Meu pai foi uma situação muito parecida, que ele é professor de música e ele... Fabrica cachimbos. Exatamente. Aí ele começou a dar aula de música pela internet, porque grupo de risco, né, já é mais idosinho. Brincadeira, pai. Pra quem não sabe, o pai dele é o Yamandu Costa. É tipo isso. Não, porque pela idade não dá certo. Mas Só se o Yamandu tivesse um filho com 7 anos. E provavelmente eu não tava aqui falando disso. Mas uma coisa bacana pra gente parar pra pensar, o fator de transformação em inteligência emocional, tem muita gente que fica desesperada com a situação que tá, porque o mundo tá ruim, o Brasil tá péssimo, não sei o que. Gente, o Brasil e o mundo nunca estiveram tão bem. Se for ver aí a época que o Victor falou que eu venho, eu já tava beirando o fim da vida. As pessoas morriam de qualquer coisa. Se aparecesse o Covid naquela época lá, ia ser... Você morria de caganeira, poucos anos atrás. As coisas que aconteciam ali, a falta de medicamento, a falta de comunicação, os negócios para se recuperar, era caótico. Imagina, hoje a gente consegue fazer uma chamada de vídeo com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso sei lá, 50 anos atrás ia ser determinante para se ganhar uma guerra. Você lembra daquele filme do Sylvester Stallone? Que ele é congelado, o filme com Wesley Snipes, eu acho, e Sylvester Stallone. Cara, adorava. Quando passava no SBT isso aí, cara, eu já falava assim, cara, hoje eu tenho que dormir tarde. Tipo assim, eu ia terminar 11 horas. Não era TBS? O Destruidor, sei lá, o Demolidor. Põe aqui, ó. Wesley Stallone e Wesley Snipes. O Demolidor, 1993. Wesley Snipes de um moicano loiro. E aí o Stallone sendo Stallone. Aí, depois procura lá. É engraçado que é tipo assim, é uma puta de uma novidade as pessoas fazerem chamada de vídeo. Então, tipo assim, como se fosse um negócio muito do futuro, assim. O ano é 2032. Tipo assim, o cara foi descongelado em Los Angeles, que agora chama... Era uma utopia pacifista. Tipo assim, você não podia falar palavrão, você tomava multa.
Era meio louco, assim. Cara, eu vou assistir esse filme. É engraçado. E aí tem as cenas clássicas. Por exemplo, o Stallone ele vai no banheiro e aí não tem papel higiênico. Então, assim, você que... Tá igual, né? Você estocou, papel higiênico você tem que aprender de Stallone. Tem 3 conchas. Tipo assim, no banheiro. E aí, tipo assim, como é que eu faço, né? Ele olha assim... Ele falou assim, mas você não vai no banheiro? Ele falou assim, tem 3 conchas. Aí as pessoas assim falam assim, ele não sabe usar as 3 conchas. Aí as pessoas começam a tirar sarro, porque ele não sabe usar as 3 conchas. Eu tô vendo essa cena aqui. Aí ele vai e começa a falar palavrão, porque toda vez que ele era multado, saía um papelzinho pra dar a multa pra ele. Aí o SBT tem que cortar, então em vez de falar os palavrões, ele fala assim, vai se danar, vai te catar, filha da mãe. Ele não tá falando isso, mas no lado sai, ele vai pegando os papelzinhos por quê? E se limpar no banheiro, porque ele não sabe usar as 3 conchas. Pra você que tá ouvindo, coloca no Isso é o YouTube assim, poder ó. de se adaptar mesmo. Você coloca assim, é verdade. Adeus para as 3 conchinhas. Demolidor. Você vai ver essa cena que o Victor acabou de descrever. Cara, essa aí é clássica, as 3 conchas. E aí ele usa o papelzinho pra se limpar, mas qual que é o grande lance do filme? Eu queria falar, eu lembrei disso porque minha memória é excepcionalmente boa. O Stallone, ele fica abismado que as ligações de celular é por vídeo. Aí tanto é que ele erra uma ligação. Hoje não dá pra você fazer muito isso, mas tipo, uma mulher tá tipo, fazendo tipo achando que é o marido, sabe? É meio sensual, assim, com a mãozinha na cabeça. Ai! Errou, assim, tipo assim. Fosse um negócio absurdo, futuraço, 2032 ia ter chamada de vídeo. Hoje é a coisa mais normal do mundo que a gente usa. Aliás, os nossos filhos, o meu filho vai nascer agora em maio. Não vai ter mais ligação. Cara, nem sei como é que vai ser, mas vai ser a coisa mais normal do mundo inteiro. Imagina a gente passando por esse momento do Covid e todo mundo em casa e tal. Não vamos muito longe. 8 anos atrás, você com 100 mensagens de texto, sei lá, 100 minutos, 50 minutos de ligação e internet dial-up numa telinha de... Deus, mano. Ou você ia aprender muito e ler, ou, sei lá, a gente ia ficar muito louco aí, né? A tecnologia, até hoje eu participei de uma reunião do nosso grupo de network de empresários e eu trouxe para eles o seguinte assunto: nós estamos numa era que nós somos forçados. Isso é o die-up, isso daí era horrível, cara. Cara, nós Deus amado. amado. Ainda tem uns dias, nós vamos rir do travamento do Instagram, dessas lives que fica travando, e da mesma forma que a gente tá rindo disso daí. Não, e o que eu tava falando a gente tá sendo forçado a ser jogado nessa era digital, né? Então quem não for pra era digital, cara, não tem como. É igual aquela história que explica a lei da difusão da inovação, né? Fala pra gente essa história, Léo. A lei da difusão da inovação tem aquele perfil de consumo que ele é o cara que fica na fila da Apple quando a Apple vai lançar o iPhone. Sendo que passou 2 semanas, ele pode comprar na prateleira, mas ele pega a fila, ele acampa. Esse cara é o cara que ele quer ser o primeiro, ele quer ter essa honra de falar que ele é o primeiro, ele tem essa ânsia. E aí tem o outro cara que ele já sabe que ele pode comprar na gôndola depois, na prateleira, mas ele é um dos primeiros a comprar porque ele já entende a questão da tendência. Então ele fala assim, pô, eu vou comprar aqui uma televisão de LED porque de LCD já era. Não funciona mais. E até para quem entende um pouco sobre market share, entende que quando você tem 13% do mercado, as pessoas, muitas empresas ficam felizes, mas você ainda não pegou a parcela da população daquele mercado, né, de consumidores, que é quem detém o poder daquele mercado. Que aí entra a galera que tem medo, né? Então ele só compra porque ele tá vendo todo mundo comprar, e aí ele fala, cara, vai acabar o que eu gosto, é melhor eu comprar rápido, que aí é a hora que seu negócio decola. E aí tem, aonde eu quero chegar, o último cara, que ele só compra o iPod ou ele só compra o smartphone porque não tem mais Walkman. iPod não tem mais, né? iPod também não tem mais. Não, ele só passa a entender que o CD não funciona porque ele compra um notebook que não tem mais a porta de CD. E ele fala assim, cadê a porta de CD? E aí ele fala, então não dá mais pra usar CD? E eu provavelmente, o Isaías pode confirmar, alguma geração que estiver ouvindo isso vai falar, CD?
Que já também é antigo, cara. A gente fala DVD e acabou isso aí. Não tem mais. Os notebooks eu tô não vêm. pensando quando eu sofri que eu não conseguia mais usar disquete. Então é o poder de você se adaptar, cara. Então, nesse cenário que a gente tá vivendo, a importância de você olhar pra dentro. Então, eu vou falar pra você o que a gente tem feito na Fishman. A gente literalmente tem olhado as tendências de mercado e tem pensado em como ter um modelo de negócio, analisando todos os trends. A gente vai atrás das palavras-chave para entender o que está acontecendo no mercado para se posicionar o mais rápido possível. Inclusive, essa geração de conteúdo que a gente está fazendo aqui, o nosso podcast Papum, é uma oportunidade da gente trazer valor para as pessoas, para que elas possam entender essa relevância que a gente está trazendo, a gente possa fazer parte das pessoas como uma fonte, uma mídia, né? E isso já é uma inovação, porque nós não somos um canal de televisão, né? Nós não somos um canal de YouTube, nós somos pessoas, empresários, que decidimos se juntar e expor esse conteúdo de valor, né? É muito massa você trazer isso, Léo. E até pensando assim, em negócio, como já havia uma tendência social para negócios, né? Vou ver do ano passado para esse ano, todas as tendências apontavam para como os negócios precisavam se comportar de forma a resolver problemas sociais. Então a Lloyds, no final do ano passado, antes de explodir a crise do Covid, ela já trouxe um dado, um sentimento deles, que 90% das salas de inovação já estavam acreditando que as organizações precisavam de ter clareza do seu propósito social e como que eles podiam contribuir com a sociedade. Então é uma mudança de ponto de partida aí para as empresas e para as pessoas também, né, que vão inovar em como que elas podem pensar em sociedade, como que elas podem pensar aí com esse mindset mais colaborativo, com mais inteligência emocional e se adaptando melhor, né? A real se você pensa que vai mudar, você já está atrasado. Já mudou. Show de bola, galera! Então a gente está encerrando aqui nosso episódio 1, né? Se você não ouviu o piloto, aconselho você a ouvir. Você vai ter um pouco de conteúdo lá. A gente falou sobre algumas coisas de inovação, a gente falou sobre FOMO, uma coisa muito legal, um comportamento que acontece nas redes sociais. E eu queria dar esse espaço aqui agora para você, a gente está encerrando, para você conhecer um pouco mais da gente. Fala aí, Vitão, suas redes sociais. Meu perfil é Eu Sou Zen. Você vai me encontrar lá. Meu nome é Vitor, mas meu perfil lá do Instagram é Eu Sou Zen. Ele é zen mesmo, é um cara muito gente boa, gente. O meu @ijacomelli, segue lá. Tamo junto. Meu perfil é @marcelo4just. Show de bola, siga a gente aí nas redes sociais. Cada um de nós também, a gente produz alguns conteúdos aí de outros tipos de assunto. Pode me seguir lá no Instagram, @eusouleo1. E siga o nosso Instagram do Papum, onde a gente vai soltar aí os episódios, alguns drops. É uma oportunidade de você compartilhar com quem você gosta aí, com quem você não gosta também, você pode compartilhar. @Papum da Inovação. E esse podcast ele vai sair inicialmente agora no Spotify. Nós já temos o nosso canal no Spotify, Papum da Inovação. Tá lá o nosso episódio piloto e esse episódio, o episódio número 1, vai sair também lá nas nossas redes sociais. Fica com Deus, um abraço, valeu!